Bom estar aqui com vocês. Há algum tempo já deveria estar, né, com vocês aqui, o convite foi feito, mas Deus proveu o melhor momento, né, para podermos estar juntos. E fico muito alegre, né, em saber que a igreja ela se reúne online, se reúne presencial e Deus permanece presente em todos os lugares, né? Quero contar um pouquinho aqui da minha história, o que Deus fez na minha vida. Foram muitos os processos, né? Tem sido muitos os processos que Deus tem realizado, mas tudo ele tem sido glorificado. Em todo momento ele tem sido glorificado, porque ele faz da maneira como ele quer nas nossas vidas, né? E bem sabemos que muitas vezes nós passamos por situações que não imaginamos que vamos passar. E nossas palavras, ela tem um certo teor, como a própria palavra do Senhor diz, né? Que nós devemos ter cuidado com o que falamos, mesmo sem desejar, algumas situações acontecem conosco. E em determinado momento da minha vida, eu passei a imaginar que tantas pessoas passam por situações difíceis, tantas pessoas dão testemunhos poderosos, testemunhos de fé, testemunhos de ação de Deus em suas vidas. E eu disse para Deus certa vez assim: Deus, olha, as pessoas fazem isso, muitos irmãos testemunham dessa maneira, e eu não tenho testemunho para dar. Ah, eu não deveria ter perguntado isso para Deus, nem ter questionado isso aí de Deus, né? Eu queria um testemunho para dar. Mas aí eu não sabia o que Deus estava preparando para mim na frente. E começou em 2019. Eu fui fazer alguns exames de rotina, né? E uma ultrassom das vias urinárias, e inicialmente foi detectado um nódulo, né? Que foi câncer não invasivo. Depois de ter feito a biópsia, né? Foi feita a cirurgia, a biópsia, e foi detectado isso aí, câncer de bexiga. Eu não esperava que isso podia acontecer, mas iniciamos o tratamento em 17 de maio com a vacina de BCG, né? Ela não tem grandes efeitos colaterais, mas foram 6 ciclos semanais, durante 6 semanas. Depois desse período que você faz recebe essa químio, você passa por um período de 2 meses para fazer novos exames, novo ultrassom, para verificar se está tudo ok. E, prontamente, né, esse período do início do tratamento até eu retornar para fazer novos exames foi até novembro. Dia 18 de novembro, fui fazer nova ultrassom. E, novamente, estava a residência lá, o do câncer de bexiga novamente, né? E foi feita a ressecção novamente e início do tratamento também, com mais 6 ciclos da vacina, agora não mais a BCG, mas a gencitabina, que é uma paralela a ela, porque a BCG não fabrica com grande facilidade, né? Prontamente, né? Então, iniciamos o tratamento até o início de janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, tudo pronto para voltar para médicos, tudo mais. E eu praticamente já estava sentindo-me de alta, né, oncológica, porque Deus tinha agido, estava tudo bem, eu precisava voltar para os médicos acompanharem essa situação. Mas desse período que aconteceu esses 2 episódios de câncer de bexiga,
Eu estava fazendo uma investigação de anemia. Eu estava um pouco anêmico, sem saber o que era. E o hematologista na cidade de Caruaru, né, ele investigava essa situação. E eu precisava voltar para esse médico para fazer esse acompanhamento. Foi aproximadamente, passou mais de ano eu fazendo investigação, né, desse processo todo. E quando chega no início de 2021, o que acontece? A pandemia, né? Estoura a pandemia. Quando estoura a pandemia, eu precisava voltar para o médico oncologista para fazer a verificação, para fazer nova ultrassom, só que tudo fechado, não havia mais acesso a médicos, e aguardamos todo esse processo passar em casa, quando, na verdade, eu e minha família, nós tivemos Covid, todos. Né? Então, descemos para Caruaru para fazer alguns exames lá no Hospital da Unimed, tem um acompanhamento mais direto lá com um tratamento mais fácil. Era, pegamos leve, né, o Covid leve, e o tratamento foi bem tranquilo. Mas foram dias difíceis, né, onde nós não sabíamos o que estaria nos esperando depois da curva. Passou esse período de Covid, iniciou as vacinações, e dia 26 de junho eu fui vacinado, né? Fui vacinado e tudo ocorria bem, aparentemente tudo ocorria bem, mas a anemia, ela persistia muito forte. Realizei vários exames, não descobri a causa da anemia, que era persistente, e havia agendado, mesmo nesse período de pandemia, estava agendado para o mês de agosto fazer uma punção para retirar material para um exame de mielograma, né, que avalia as atividades da medula. E durante esse processo foi realizado, voltei para casa, para Garanhuns, né, e nesse meio termo aí, meio caminho, o que acontece é que da sexta que eu retorno para Garanhuns até o domingo, eu me senti muito mal, muita dor, dores intensas, os olhos amarelados. E então, minha moça que percebeu, né, que eu estava dessa maneira. Fui diretamente para o hospital aqui, para a consulta, e realizei alguns exames laboratoriais, e os resultados saíram e acusaram anemia ainda pior, mais acentuada, né, que a bilirrubina estava muito alta, a função renal totalmente alterada também. Não sabia o que estava para acontecer na minha vida, né? Isso tudo, Deus estava nesse processo. Eu tenho até algumas fotos aqui que eu poderia passar mais. Então, nesse processo, eu desci para Caruaru, né? Fui internado na emergência, lá do hospital da Unimed, e o médico plantonista que nos atendeu, ele ficou duvidoso dos resultados dos exames que eu levei para ele. Ele não conseguia entender, então, eu sentia muita dor ali naquele lugar, não conseguia parar as dores, então o médico de plantão, ele mandou aplicar alguns remédios lá, alguns medicamentos, e durante a tomada desse medicamento, eu sentia dores piores, piorou intensamente e não tinha como melhorar. Mas quando foi às 23 horas, houve troca de plantão médica, né? O médico que substituiu, ele pediu novos exames. Quando os resultados dos exames chegam, ele verificou a urina, ficou preta, de repente, totalmente preta, e eu estava na emergência, quando aguardando ainda um possível internamento, né? E o médico chama minha esposa e ele disse para ela que o quadro era gravíssimo.
Eu fui internado no dia seguinte, já estava chegando aí, dia 17, já de madrugada, e ele disse a ela que o quadro era gravíssimo e que possivelmente eu teria apenas 2 meses de vida. A situação estava muito ah, agravada. E nesse período eu precisava fazer transfusão sanguínea. Só que nessa noite, da noite para o dia, não havia o tipo de sangue. O meu sangue é O negativo, porém ele teve algumas alterações. Mais na frente, os irmãos vão poder ver isso aí, né? E enquanto eu aguardava no hospital uma melhora, saiu o resultado da biópsia que eu tinha feito, né? Anteriormente, do dia 13 de agosto, saiu o resultado, e o diagnóstico era que possivelmente seria uma anemia hemolítica. Ou seja, eu estava perdendo muito sangue e estavam destruindo os glóbulos vermelhos. A doença estava destruindo os glóbulos vermelhos, né? E eu não tinha anticorpos para isso aí. Foi também solicitado novos exames de tomografia, PET scan. Os médicos eles suspeitavam de algum tumor, né, que estava provocando todo aquele sangramento, era vômito, era a urina avermelhada. E, sem saber o que inicialmente estava acontecendo, os médicos iniciaram o processo de pulsoterapia, né, que é um tratamento para doenças autoimunes, além de eu estar fazendo transfusão sanguínea diariamente, praticamente eu estava fazendo transfusão, né? E dia 18 eu fui internado, dia 17, dia 19 eu fui levado para a UTI para colocação de um catéter provisório, né, para início de hemodiálise, porque os rins já estavam entrando em dificuldades. Nesse mesmo período que eu estava na UTI, também fiz transfusão sanguínea e precisava. Então, permaneci na UTI nesse período de 5 dias. Né? Tive uma melhora significativa ali naquele quadro e as taxas melhoraram também, as taxas sanguíneas melhoraram, mas nesse mesmo período foi solicitado uma grande doação de sangue, né, pelo médico. Ele disse: olha, você precisa de sangue, então você tem que arrumar sangue. Então foi levantado um clamor nas igrejas, né? Na nossa igreja fez um clamor muito grande, e as pessoas que nós conhecíamos e pessoas que não conhecíamos se dirigindo para Recife para fazer doação de sangue. E se eu tenho umas fotos aqui, se os irmãos pudessem ver, iriam ver a quantidade de pessoas que foram fazer essas doações. No dia 25 de agosto, nessas investigações, os médicos eles suspeitavam de que era câncer, né? Os médicos suspeitavam de que era câncer. E visto que a anemia hemolítica são sintomas, alguns sintomas de doenças que podem causar esse tipo de situação, né? Então, foi solicitado o exame de PET scan, né? Eu fui fazer esse exame de PET scan. São exames que normalmente não são liberados com facilidade, porque é muito custoso ele, e os planos ele não libera com facilidade. Mas Deus abria as portas assim, de maneira muito maravilhosa, né? Onde fui realizar esse PET scan em uma noite, né? No outro dia sai o resultado, não no outro dia, né? Mas alguns dias depois sai o resultado e foi constatado que não havia tumor nenhum, né? Tumor maligno nenhum. Os médicos eles suspeitavam de algo, mas não havia nada. Deus estava encobrindo tudo, porque havia uma palavra em um certo momento da história, da minha história, que
na nossa casa, tínhamos sempre aqui momentos de oração, né, na nossa casa. É uma, Deus usou uma irmã e ela disse que eu iria passar por uma situação muito difícil. E essa situação era, os médicos não iriam compreender o que estava acontecendo. Depois de um período de, eu não estou conseguindo. Depois de um período de onde eu não entendia o que Deus estava falando naquele momento, Deus vai, no futuro, ele vai mostrar, né? Então, esse período que a gente estava vivendo, eu ainda não entendia que seria comigo essa situação. E os médicos, nesse período que eu já havia tido uma melhora, eles pensaram, não, vamos estar dando alta, né? Vamos solicitar a alta dele. Mas, nesse período que nós estávamos ali aguardando essa alta, eu precisava também realizar um mielograma, ou melhor, eu precisava fazer a troca do catéter por um perniquéter, que iria ser algo mais permanente. E também eu precisava fazer uma punção renal para um diagnóstico mais seguro para essa anemia hemolítica que eu estava tendo, né? E no dia 2 de setembro de 2021, isso aí, irmãos, eu fui para o bloco, né, para fazer esses procedimentos. E durante esse processo de procedimento, o médico que ele fez o primeiro acesso, ele não conseguiu colocar o perniquete e fez um outro acesso. E nesse processo da colocação, eu perdi muito sangue, né? Eu perdi muito sangue. E dessa forma, além da perda sanguínea, que eu não podia perder, foi feita a punção renal. E nessa punção renal eu perdi, e foi muita dor, dores intensas que eu não desejaria para ninguém, mas Deus estava no controle de todas as coisas, né? Quando terminado esse processo, o médico diz, olha, você vai ter alta, você vai para casa. Aí foi alegria. Porém, ele não tinha observado o meu estado, como, como eu estava. Eu estava debilitado, eu estava sentindo muita dor durante esse processo, e ele não entendeu isso aí. Ele só, você está de alta. Só que quando eu retorno para o quarto, havia todo molhado, o cobertor que eu estava com ele, todo molhado de soro e sangue, e eu tremia muito, e eu passei a noite muito ruim, quando no outro já era, passei um dia mal, muito mal mesmo, e no dia seguinte chega o meu oncologista e ele avalia, ele estava me acompanhando, tanto o oncologista como o hematologista, e ele diz, o oncologista, olha, você vai para a UTI, né? E nesse dia eu fui levado para a UTI, passei períodos muito ruins ali na UTI, então nesse período da UTI, nesse momento eu fui feito também uma arteriografia, né, que era para saber essa situação, como é que estava, e nesse período também fiz é, diálise, transfusão sanguínea, e houve uma melhora nesse quadro, né, e os médicos falaram novamente, né, vamos te dar alta. E as taxas, quando eles falaram, eu vou te dar alta, as taxas disseram não. Começaram a piorar, né? A situação piorou e estava com o fígado já comprometido também. Os médicos eles não entendiam o quadro, né? E aguardavam o resultado da biópsia
renal, né, que foi feita naquele período do dia 3, para eles definirem um tratamento que até então não tinha um tratamento direto, tratamento para cura da enfermidade, porque não tinha sido descoberta ainda. Então, eles precisavam do resultado da biópsia. E eu estava nesse período ainda na UTI. A minha hemoglobina, muito baixa, né? Nesse período, a minha hemoglobina ela chegou a 4,6, né? Ou seja, uma hemoglobina de um bebê recém-nascido, né? Para um homem é demais. Ou é de menos, né? Então, as taxas do fígado ela também em alta, né? Onde é, chegaram a exatamente a um ponto, né? Não existe sobrevivente nessa situação, né? O fígado ele chegou a um ponto apenas. E, mesmo assim, eu estava em vida ali ainda, né? E isso ainda em setembro, no mês de setembro ainda, né? Foi é, bom saber que a igreja estava é, orando, bom saber que a igreja estava enviando recados da palavra, saber que a igreja, não só a minha denominação, mas várias denominações estavam ali intercedendo por mim. E nesse período que eu estava na UTI, os médicos decidiram, né, vamos... Assim, o resultado saiu, o resultado da biópsia saiu. Foi inconclusivo, porque os médicos disseram que eram poucos as amostras, né, eram poucas. Foram 10 pinçadas. Mesmo assim, foram poucas. Eles não conseguiram descobrir o que era. Então, eles disseram, vamos arriscar um tratamento aí com rituximab. Rituximab é um medicamento quimioterápico, né? Ele é quimioterápico e é demorado para os planos também, ele é demorado e caro para o plano autorizar para ser aplicado no paciente, né? Então, demoraria dias para ser liberado. Porém, Deus agiu de uma maneira muito misteriosa que o medicamento, os exames eram liberados assim, prontamente, assim que eram solicitados pelos médicos. Né? Deus colocou pessoas maravilhosas, médicos que realmente foram usados por Deus, né? Nesse processo todo. E os médicos conseguiram realizar o manejamento de doses da rituximab. Eu permanecia na UTI, muito enjoo, o meu humor estava totalmente desanimado, né? Não tinha meu emocional abalado. Uma situação dessa que envolve a saúde, aí envolve a família, envolve o filho, você pensa em muitas coisas nessa situação, e é um período que Deus trabalhava no meu coração, trabalhava na minha família, e chegou um momento que eu digo, olha, eu não consigo mais suportar, né, e permanecer nessa situação. Está muito difícil. Eu estava na UTI, e nesse período que eu permaneci na UTI, eu fiquei localizado no centro da UTI, onde que, naquele período, eu via as pessoas que entravam, que eram entubadas, que tinham intercorrências, era troca de plantão, era retirada de medicamentos, que a farmácia era bem em frente, e eu estava muito mal diante daquela situação, porque era um paciente consciente, né? Eu estava vendo tudo que estava acontecendo ali. E imagine a minha cabeça como é que estava naquele momento, né? Uma situação muito, muito assim, pensando que eu também não sairia dali. Eu imaginava isso, eu não vou sair daqui. Teve um período nesse internamento na UTI, que após esse período da UTI, na verdade, eu saí para o quarto novamente, né?
saí para o quarto, e nesse momento aí, Deus ele revela que em uma tarde eu disse para minha esposa, olha, amor, eu não estou mais suportando nessa situação. Eu não aguento essa situação. Ela dizia o seguinte, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir. Ela, uma mulher de fé, uma pessoa teme ao Senhor, que buscava em todo tempo. Eu nunca vi ela triste, ela chorando na minha frente, né? Ela não fazia isso porque ela me dava alegria o tempo todo. Então eu comecei com Deus e disse para Deus, Deus, olha, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu pedi para que ele, naquela tarde, ele me mostrasse o que estava acontecendo. Deus me mostra o que está acontecendo, porque eu não estou aguentando mais essa situação. E eu dormi. Dormi e, como eu pedi, o Senhor me mostrou, né? Ele me mostrou em sonho que eu entrava em determinado lugar e quando eu olhava para um lado daquele corredor, havia uma sacola, como se fosse um saco jogado lá no chão. E quando eu me aproximei daquele saco, eu estava desenhado o meu rosto ali naquele saco. E o rapaz, ele tentava apagar aquele fogo de todas as maneiras, ele jogava diretamente dentro do fogo para destruir, e o fogo não queimava aquele saco. Então eu digo, eu vou orar para que esse fogo ele queime e para que tudo isso cesse. Então eu peguei e coloquei minhas mãos dentro daquele saco ali e aquele saco ele foi consumido pelo fogo. Então, Deus me mostrou que algo espiritual estava acontecendo. Era algo espiritual. Então, quando eu acordei, eu falei para minha esposa, amor, Deus me mostrou isso, essa situação. Então, imediatamente, ela ligou aqui para Garanhuns e falou para algumas pessoas do que estava acontecendo, do que Deus tinha me mostrado, e Deus começou a fazer um mover muito grande em oração nas igrejas, onde isso foi uma tarde de 4 horas da tarde, ela ligou para cá e a igreja em si, ela começou a fazer um relógio de oração, né? Nesse dia, começou a ser feito um relógio de oração e no dia seguinte houve uma melhora significativa no meu quadro, né? Houve uma melhora muito significativa e uma esperança, né, de poder sair do hospital e voltar para casa, e algo que eu esperava muito, que era voltar para casa, para rever meus filhos, para viver uma vida normal, né? Sem essa situação, sem esse quadro difícil que havia. E graças a Deus, né? Houve, nesse período que eu passei ali, foi a primeira internação, dia foram 20 dias, faziam 20 dias aí que eu havia abraçado meus filhos e tive a oportunidade de recebê-los lá no hospital, né? E graças a Deus foi maravilhoso, tive um ânimo maior nessa situação, né? E seguindo-se nesse período, é, Deus ele em todo tempo ele providenciou tudo que ele precisava, né? Às vezes sem esperança nenhuma, mas Deus estava ali mostrando que tudo estaria acontecendo no seu tempo. E aconteceram todas essas coisas no tempo de Deus. E prontamente, né? Eu passei 35 dias entre exames, entre avaliações, e entre situações difíceis, idas e vindas na UTI. Foram só na UTI, no período de 35 dias, foram 15 dias, né, na UTI. Eu fiquei. E
depois desses dias, dia 21 de setembro, eu tive alta, né? Então, foi um misto de alegria, de cuidado, e voltei para Garanhuns. Né? Voltei para Garanhuns, e nesse período, a minha esposa muito preocupada, né? Porque eu era um bebê, né? Que precisava de todo cuidado, de toda atenção para alimentação, é, a imunidade muito baixa, e tudo que era de cuidados eu precisava, restrição alimentares, é, social, né? Eu passei períodos muito grandes sem ter contato com pessoas. Então, foi vir para casa durante 3 semanas, fiquei em casa. Né? Quando aproveitei ainda o Dia dos Pais, que era uma alegria, e, ou melhor, do dia 23 que vim para cá, para Garanhuns, né, do dia da primeira internação, dia 21, na verdade, voltei. Eu estava me aproximando já do aniversário de casamento, né? Nós então, ainda celebramos ainda o nosso casamento nesse período de outubro, né? Dia 9 de outubro, 9 e 10 de outubro. Mas não sabia eu que estava perto de acontecer novamente tudo, né? E eu vim para Garanhuns, né, com a possibilidade de fazer hemodiálise, porque já que eu estava fazendo lá, eu não podia parar. Quando cheguei em Garanhuns, a médica diz, olha, vamos fazer novos exames, vamos acompanhar, porque se você houver alguma melhora, você não vai precisar fazer hemodiálise. Né? E os exames que foram feitos semanais eram exames que mostravam a real situação. E, graças a Deus, em nenhum período que eu estive aqui, eu fiz hemodiálise. Né? Então, o que acontece? Né? Nesse período que eu estava aqui, eu fui fazer uma nova ultrassom. Nova ultrassom das vias urinárias, houve uma recidiva de câncer de bexiga pela terceira vez. Né? E dia 9 de outubro, né, nós comemoramos o nosso casamento, 22 anos, e tudo bem. No dia 10, o que acontece? Eu comecei a ter momentos de vômito, diarreia, dor intestinal, dor abdominal intensa, a urina, fezes com sangue, toda aquela situação veio à tona novamente. Né? Então, a gente disse que o dia mal chegou novamente, o dia que nós não queríamos que voltasse, ele surgiu. Então, dei entrada aqui lá na urgência, né, do Monte Sinai. E minha esposa, ela ligou imediatamente para a médica que me acompanhava lá em Caruaru, e a médica disse, olha, vou fazer a transferência dele agora para Caruaru. Porque lá a gente tinha um acompanhamento mais intenso, ele já sabia o meu quadro, a situação como estava, o que eu tinha passado, né? Novamente, então aguardamos um período de umas 2 horas até que fosse liberada a ambulância. Então, desci para Caruaru de ambulância com aquele quadro de urina preta mesmo. Eu queria que pudesse ver aí, que aqui está fechado para eu compartilhar, né? Mas mostrar toda a situação para vocês entenderem claramente isso que eu falo, né? E quando eu chego em Caruaru, irmãos, entre vários exames, eu fui diretamente para a emergência e fiquei aguardando a, alguns resultados de exames que os médicos solicitaram lá, né? E eles, entre eles,
havia um marcador de infecção, era chamado de procalcitomina, que entre 0,05 até 10 é um quadro de infecção diferenciados, que entre 0 a 5 é um grau baixo. Aí vai aumentando constantemente. Se isso ultrapassar a mais, aí o quadro se torna mais grave ainda, mais severo. O meu, ele chegou a 48, né? A minha procalcitonina, ela chegou a 48,61, onde era um quadro gravíssimo de sepse e ou morte mesmo. Era um quadro que levaria a isso se não tivesse havido uma intervenção médica urgente. Então, o meu quadro era esse, nesse momento. E eu fui encaminhado diretamente para a UTI, né? 2 dias depois fui levado para a UTI. As dores, elas continuavam. Os exames, eles mostravam que as alças intestinais, elas estavam endemasiadas, né? Não tinha entendido por que nada daquilo, os médicos não compreendiam nada do que estava acontecendo. E passei na UTI, que cerca de 5 dias, nesse período logo que cheguei lá em Caruaru, né? Dia 10, mais ou menos, dia 18, eu recebi alta da UTI, voltei para o quarto, e devido ao processo, eu passei 3 a 4 dias sem me alimentar. Muito difícil, muita dificuldade, então foi colocada a sonda nasogástrica, com muito sofrimento, porque não conseguia passagem para ela, e para eu poder me alimentar, precisava dela, senão eu ia ter que fazer um atraque, e não poderia, né, nesse momento. Então, o estado de desnutrição era gravíssimo, o meu quadro, e precisava de fazer essa inserção da sonda nasogástrica. E o que acontece, né? 2 dias depois eu tive uma intercorrência. Era um quadro de uma situação que puxava a outra, era uma bombas que estariam estourando. E o que aconteceu? Foi dia 21 de outubro, eu tive uma intercorrência, né? Eu tive intercorrência, eu estava no quarto com a minha esposa e, de repente, eu põe a mão no peito e o que aconteceu? O que houve? Eu senti uma dor aqui no peito. Ela correu, chamou a enfermeira para avaliar, ela já chamou o médico, foi feito alguns exames lá na hora e me tiraram do jeito que estava lá, com cama e tudo, me levaram para um outro bloco. E antes, à tarde, o que aconteceu? Eu vinha dizendo a ela, amor, está tendo uma reunião nos céus e eu acredito que é para me levar, né? Eu tinha certeza que nesse período eu tinha visto alguns anjos ao redor da cama e eu disse para ela, amor, chegou a minha hora, acho que eu vou partir, né? Eu acho que Jesus vem me buscar e eu estou preparado para ir, né? Quando aconteceu esse período da intercorrência, os médicos correm, fazem todos os exames, e eu tive, na verdade, uma acidose metabólica, né, que é um aumento de acidez excessiva no sangue, uma acidose metabólica. E ela ficou muito preocupada, né, com esse quadro, e aflita, chorou, ali ela chorou, ela se desesperou, porque o quadro, ela lembrando tudo que eu tinha dito para ela, que ali era um momento, né, ela imaginou ali seria o instante final. Mas Deus estava agindo, né? Ela disse,
Um tempo depois ela volta e ela é chamada, né, no quarto. Ela diz que chega no quarto e eu falo para ela, dei um grande susto, foi amor. Porque realmente ali parecia ser o fim, né? E Deus estava controlando também aquela situação, né? Devido ao estado todo do quadro do intestino endemasiado, né? Eu passei 10 dias, né? Com o intestino fechado. Os médicos não sabiam mais o que fazer, mas nesse período, nessa noite, né? Eu tive esse processo da acidose metabólica. Quando os médicos chegaram, né? Eles fizeram algumas avaliações e eu consegui, né? Defecar naquele momento, foi é, algo muito maravilhoso, né? Mas o que acontece? O que acontece é que saem alguns resultados de exames e a médica que nos acompanhava, ela chega para minha esposa e diz, olha, Paulo, ele está com, diante desses resultados aqui, ele está com citomegalovírus, né? Como eu falei, aí vem assim um quadro de explosões de situações que vai surgindo e os médicos não compreendiam porque tudo aquilo estava acontecendo, né? E eu precisava de doações nesse período, de doações de sangue para fazer transfusão, né? Devido a essa situação que eu precisava mesmo. Até eu recebi um certificado de maior quantidade de doadores. Eles disseram, olha, nós nunca recebemos uma quantidade tão grande de sangue quanto foi para você essa doação, né? E Deus, até para isso, Deus abençoou o centro lá, né? Para que fossem receber muito sangue. E isso é o segundo internamento, né? Nesse período de investigação, a pitoglobina, que é um índice que é usado para detectar e marcar o funcionamento do fígado, ele marca entre 40 e 280. O meu, durante cerca de um ano, isso antes do período que eu vivenciei isso, que eu estava vivenciando isso, já vinha marcando um, de 40 a 280, o meu estava marcando um. Né? E isso tudo, como eu falei para os irmãos, né? A hemoglobina lá embaixo, a 4,3, e o fígado marcando um, e agora vem o citomegalovírus, né? E nesse momento que é descoberto esse citomegalovírus, eu tive uma outra intercorrência, né? Tive mais uma intercorrência e fui levado para UTI. E nesse momento foi muito difícil para minha família, né? Porque todos sofrendo, porque tanto a minha família quanto a igreja, né? A igreja que estava orando, a igreja que estavam clamando, e não sabíamos o que Deus estava preparando para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da igreja em si. E nesse momento, eu disse para Deus mais uma vez: olha, Deus, minha vida está em tuas mãos. Eu não aguento mais continuar da maneira que eu estou. Eu coloquei para Deus assim, e nesse momento eu dormi e disse para Deus: olha, Deus, eu estou pronto, né? Estou pronto porque eu sei que o melhor está com o Senhor. É infinitamente melhor estar com o Senhor do que estar vivendo essa situação aqui. Mas Deus tem seus propósitos em todas as coisas e vamos seguindo. E dia 25 de outubro, acordei um pouco febril, né? E eu corizava um pouco. A médica chega no quarto, ela vai e olha para mim, ela diz: olha, você está gripado, seu Paulo? Ela chamava seu Paulo. Eu digo: não, doutora, estou normal. Aí ela examinou, então, depois de um momento, ela chama minha esposa fora, né? E ela diz à minha esposa que eu
estava com aquele quadro, né? A minha saturação estava baixa, estava saturando em 85, estava muito baixo tudo, então ela disse, olha, os pulmões dele estão comprometidos em 98%. Eu tenho as fotos, irmãos, aqui, as fotos vão mostrariam para vocês totalmente comprometidos, os pulmões, na verdade, os pulmões, totalmente comprometidos. 98%. Isso foi no dia 31 de outubro. Aí, então, eu fui levado para um outro bloco, onde que, nesse período, o médico disseram, você vai ter que tomar oxigênio de 6 litros, né, que seria 6 litros por minuto, de oxigênio de alto fluxo. E eu fiquei nesse processo aí, para mim, como eu estou falando com vocês aqui agora, era eu lá falando com o médico assim. Eu não sou especialista, né, mas ele dizia assim, sua respiração está muito mal. Mas eu não entendia, quando ele observa a saturação 85, então a gente chega a um período que ele diz assim, olha, o médico chega e diz assim, você vai precisar ser entubado. Eu digo, mas doutor, eu estou tão bem, respirando tão bem. Ele disse, você vai ser entubado. Nesse período, minha esposa ela não estava no quarto comigo, porque eu já estava separado, porque eles tinham, de certa forma, desconfiado que eu estava com Covid. Então, eles me isolaram, eu estava tomando esse oxigênio de alto fluxo, eu estava numa sala isolada, onde ela não tinha acesso. E quando ela foi me visitar, a certo momento, ele não tinha dito a ela que eu teria que ser entubado, mas ela não podia ter acesso ali e, nesse período, eu fui levado para a UTI também, né? Fui levado para a UTI e fui entubado dia 1º, né? No 1º de novembro fui entubado. O quadro era gravíssimo, irmãos. O quadro, os médicos não entendiam mais nada. Então, a doutora que me acompanhava, ela chamou minha esposa e explicou para ela, olha, o quadro dele é muito grave. O quadro dele, o que nós médicos podíamos fazer, nós já fizemos. Ela era uma pessoa que disse o seguinte para minha esposa, olha, padre, você é uma mulher de fé, é uma mulher que é, tem uma reza muito forte. E lógico que a nossa oração era para o Deus vivo, Deus verdadeiro, a igreja orava, a igreja estava intercedendo, a igreja buscava. E nesse período que eu estava na UTI, o que acontece? Ela disse, a médica chega para minha esposa e diz, olha, ele está agora com um quadro de pneumocistose, ou seja, é uma infecção muito agressiva em pacientes imunossuprimidos, né? Ele já está com a situação dos pulmões comprometidos, toda aquela situação do citomegalovírus, os pulmões comprometidos, fígado comprometido, são situações sobrepostas, uma sobre a outra, que vai agravando mais ainda a situação. Então, a pessoa, ela, com citomegalovírus, não consegue respiração sozinha. E, geralmente, todo paciente que tem esse quadro, ele entra em óbito, né? E, nesse período, o que aconteceu? Quando você é sedado, quando você está entubado, você não sabe nada ao seu redor, né? Você não compreende nada do mundo externo, mas acabou. Mas Deus, ele me mostrava o meu estado. Nesse período, já que eu não sabia de nada externamente, não via o meu corpo, eu olhando para ele fisicamente como estou agora aqui, mas Deus me mostrava como era o meu estado. E o meu estado era o seguinte, irmãos.
eu estava com as extremidades, não havia mais dedos, o corpo estava totalmente inchado, como um animal morto, e descendo umas gosmas lisas, algo assim bem asperoso, e aquilo eu já estava entrando em estado de putrefação, né? O corpo já estava nesse estado, e significava que Deus me mostrou isso 2 vezes. Quando eu me olhava, eu via a situação. Somente aquele corpo deformado, saindo líquido, e eu não compreendia aquilo. Mas eu tentava sair daquela situação e não conseguia. Então, Deus, naquele período que eu comecei a compreender que Deus me mostrou também a igreja orando. A igreja que se reunia de todos os lugares, de todas as nações, se reuniam no mesmo lugar, as orações iam para uma determinada, para a igreja, ia para uma igreja, e nesse ambiente havia uma luta espiritual muito grande. 6 anjos estavam lutando para que as orações pudessem subir até a presença de Deus. E havia uma luta muito grande com o inimigo. O inimigo tentava impedir as orações de subirem, mas os anjos eles conseguiam. Eles lutavam, destruíram as hostes do inimigo e as orações conseguiam subir até a presença de Deus. E foi algo assim maravilhoso durante esse período que Deus estava me mostrando o que estava acontecendo enquanto a igreja orava, enquanto a igreja buscava, ele estava agindo. Né? E eu não lembro desse período porque eu estava entubado ainda, mas olha só, minha esposa falou que o quadro, como quando 10 dias depois, o quadro começou a melhorar. Né? E começaram também a tirar a sedação, né? Diminuir a sedação, para que eu pudesse retornar. Então, eu passei 13 dias entubado, né? E nesse período, depois dos 13 dias, eu fui entubado e a recuperação foi surpreendente, né? Foi muito rápida. Eu não quero demorar mais, irmão, está chegando ao final, viu? Acontece que a recuperação foi surpreendente. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei, amor, como eu estava? Ela foi e me disse, você estava, seu corpo era todo deformado. Eu não sabia, quando eu vim aqui na UTI, eu não sabia o que era dedo, não sabia o que era pé, porque era um corpo sem forma, né, de tão horrível que estava. Aí eu disse para ela, Deus me mostrou como eu estava. Aí eu contei para ela tudo que eu já falei para os irmãos e ela disse que eu estava dessa maneira. Eu vinha para cá todos os dias. Ela disse que orava, me punha as mãos, louvava. Ela disse, as enfermeiras acham que eu sou louca, porque eu oro, eu canto e eu creio, e elas entendiam que era uma loucura que eu estava fazendo, né? Mas Deus estava ali trabalhando naquele processo todo. Mas os médicos ficaram surpresos com a recuperação, né? Porque depois que tirou a sedação, fui estubado, e eu sabia que Deus tinha feito tudo aquilo depois. Né? E eu precisava passar por um momento de fisioterapia, lógico, porque passando mais de quase 90 dias internado, eu estava com o corpo muito debilitado, não conseguia andar, não conseguia, a minha coordenação motora não existia, porque eu fiquei muito debilitado. Até hoje, né, a minha musculatura não é mais a mesma. Eu digo todo dia, eu vou voltar para a academia, mas ainda não voltei. Né? E as coisas começaram a acontecer. Pronto. Fui estubado rapidamente, dia 12 fui estubado, quando dia 16 já saí da UTI. Né? Saí da UTI rapidamente, voltamos para o quarto
e vi que a oração que nós fazíamos, que a igreja fazia, era essa oração que Deus estava ouvindo. E quando eu perguntava para minha esposa depois, olha, você consegue lembrar como eu estava? Ela dizia, eu lembro, o seu corpo estava totalmente deformado, estava dessa maneira. Então, eu dizia, Deus tem me mostrado tudo isso aí, como eu estava horrível, mas eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa no meu íntimo, Deus estava trabalhando, a batalha que Deus estava travando com o inimigo, porque assim como Deus realizou grandes milagres no passado, Deus estava fazendo um grande milagre na minha vida, né? E mesmo sabendo que tudo isso que eu passei seria para a glória dele, né? Para que eu pudesse estar contando para a igreja, contando para o mundo que ele fez na minha vida. E, como eu falei, a recuperação foi muito rápida, eu comecei a me alimentar, tomar líquido rápido, a me alimentar com alimento pastoso, a sonda nasogástrica foi retirada imediatamente, e no dia 23, olha só o período, né? Eu fui estubado no dia 12, 11 dias depois, o que aconteceu? Eu estava voltando para casa. Né? Dia 23, o médico chegou no quarto e disse, olha, você vai ter alta. Aí, como era noite, eu fiquei em Caruaru ainda, né, na casa do meu sogro, e voltei para Garanhuns no outro dia, com a indicação de que eu ia fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E com paniquete, com tudo, e os exames semanais que eu fazia eram sempre negativos, que para que eu fosse fazer hemodiálise. E tudo mostrava que Deus estava agindo. O médico disse lá, olha, você vai precisar fazer hemodiálise 3 vezes por semana e aguardar que possivelmente você vai fazer, espera ficar na fila para fazer o transplante renal. E Deus não permitiu, irmãos, que essas coisas acontecessem na minha vida, né? Deus ele estava cuidando de tudo, em todo tempo. E durante esse período que eu saí do internamento, em novembro, né? Eu tive que realizar uma nova ultrassom no aparelho urinário, né? E sabe quem estava lá? Reincidiu novamente o tumor de bexiga, na bexiga, né? E tínhamos que fazer a retirada, né? Isso foi já a terceira vez que aconteceu, e eu tinha que fazer a retirada, novamente a RTU, e foi feita a retirada, fez o tratamento, tudo novamente, de 6 aplicações. Dessa vez eu tive que fazer uma manutenção de 12 meses, que seria até 2023, né, eu estaria fazendo esse processo todo. E eu digo para os irmãos que Deus trabalhou todo esse processo na minha vida. Os médicos nunca descobriram o que aconteceu, como a irmã tinha dito a nós aqui, né? Você vai passar por um grande processo que os médicos não vão compreender. Ele vai confundir os médicos. E foi isso que Deus fez. Deus confundiu os médicos, não tiveram diagnóstico preciso para o tratamento, porque Deus ele fez tudo para a sua glória. Né? E a glória não seria dos médicos, a glória foi do Senhor, a glória é do Senhor. E Deus ele fez grandes coisas na minha vida, meu irmão. Se não tivesse sido o Senhor, eu não estaria aqui para contar para vocês esse testemunho de vida, testemunho de vitória que Deus nos deu, né? Mas as coisas, elas, quando nós pensamos que está tudo resolvido, Deus ele permite algumas situações para a gente estar mais próximo dele cada dia.
Aí, só para a gente concluir, foi feito esse tratamento aqui do câncer novamente, feito tratamento, e esse ano, há 3 meses atrás, eu fui fazer exame novamente da ultrassom do aparelho urinário, né? E quem estava lá? Teve mais, agora dois nódulos, né, na bexiga novamente, mais dois. E eu queria dizer para os irmãos que, nesse processo agora, eu tinha certeza que Deus estava trabalhando mais intensamente. Por quê? Quando os irmãos perguntavam, Paulinho, e aí, como é que vai ser? Quando vai fazer a cirurgia? Eu digo, o médico não vai fazer cirurgia. O médico não vai fazer cirurgia porque ele não tem nada. Não tem nada. E esse não ter nada, eu cria todos os dias, eu dizia para Deus, Deus, aqui não tem nada, porque o Senhor já curou. E o que aconteceu foi, dia 9 de setembro, estava agendado para fazer a cirurgia, ou melhor, uma ressecção, exatamente uma ressecção, e fui para o bloco, o médico foi, fez a retirada, ele pisou. Né? Quando ele faz a pisada, coisas ínfimas, leva para fazer a biópsia e era realmente, novamente, câncer de bexiga, né? Quando é marcado para fazer a cirurgia mesmo, que é do dia 9, né? Na verdade, dia 9, quando o médico acessa para fazer a retirada, a ressecção dos nódulos, não tinha nada, irmãos. Não tinha nada porque Deus havia curado. E eu pedi para o médico no dia seguinte, né? Quando eu voltei do bloco, a sonda, o saco, né, que fica para fazer a limpeza, estava branquinho, 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 o líquido era branco, 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 a urina branca, transparente, e eu disse para minha esposa, amor, não foi feito nada, não foi feito nada. Eu creio nisso, não foi feito nada, não, porque não tinha uma gotinha de sangue, não tinha. E quando o médico chega no outro dia, né, ele vai explicar, e aí eu peço para ele, doutor, eu posso filmar a sua fala? Ele pode filmar. Então ele explica, né, que quando acessou não tinha nada, ele fez apenas uma queimagem na marquinha que tinha lá. Né? Então, eu disse, doutor, isso aí foi Jesus que fez. Jesus, ele curou mais uma vez. Né? E como a gente precisa ter a constatação de algumas situações, né? Eu precisei também filmar essa situação. Mas, para ter os médicos, eles gostam de ter uma situação mais de preservação, cuidado, e a gente tem que estar debaixo do cuidado do médico mesmo, né? Deus permitiu os médicos, a medicina, para que a gente possa também ter esses cuidados. Então, segunda-feira passada, eu iniciei a aplicação de quimioterapia novamente, durante 6 semanas, né? E depois, mais 12 meses, né? Estarei fazendo as aplicações, que é a manutenção. Não que eu esteja com câncer, mas é somente preventivo. Né? Glória a Deus, porque Ele agiu mais uma vez dessa forma. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Que nesse período todo que eu estive ali hospitalizado, os irmãos estiveram orando, estiveram intercedendo por mim, e eu creio que nada é desperdício de tempo. A nossa vida ela está nas mãos do Senhor, a nossa vida ela pertence ao Senhor e Ele é quem cuida de nós. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de cada um que lembrou de orar por mim, pela minha vida. A nossa oração ela não é em vão. Deus ele ouve o nosso clamor, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Nós precisamos crer nessa palavra, precisamos estar buscando esse Deus intensamente e saber que existe
essa vigília de oração, né? Essa vigília aí. E é bom demais saber que existem irmãos orando a noite toda e nós podemos orar também. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo, louvo muito mesmo, queridos. E, se não fossem as orações, eu não estaria aqui. É isso que eu digo. Se não fossem as orações, eu não estaria falando para vocês aqui, esta noite. Então, não deixem de orar. Não deixem de crer que Deus pode fazer. A minha gratidão para vocês aqui nessa noite, tá? Que Deus abençoe a tua vida ricamente, abençoe a tua família, Ele fortaleça. E as lutas vão vir. Eu passo lutas direto, você certamente deve estar vivenciando algumas lutas, mas o Deus que fez no passado, Ele faz hoje no presente. Ele cura, Ele restaura, para o seu nome ser glorificado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, irmãos.